Estamos juntos aqui para mais um Evangelho de sexta-feira, nosso Evangelho no Lar. Grupo Espírita Irmã Marisa, situado à rua 15 de novembro, número 309, Jardim Cipava, Osasco. Sejam todos muito bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós. E vamos envolver a nossa irmã Graça, que vai nos trazer a prece inicial. Microfone, Graça. Microfone, Graça. Boa noite a todos. Que o nosso Mestre, que o nosso querido Pai, ampare todos nós nesta noite, no estudo deste Evangelho, serenando os nossos corações, para que possamos entender a palavra de hoje, a mensagem de hoje. Então, que possamos, nesse momento, serenar as nossas mentes, tirando do fundo do nosso coração, um Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores, mas não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E nesse momento, envolvendo o nosso irmão Lorival, que fará a leitura do pão nosso para nós. Boa noite. Boa noite. Que assim seja, graças a Deus. Dando continuidade ao nosso encontro, vamos à leitura, assim como fomos anunciados pela nossa querida Graça, do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. E a lição de hoje é a lição de número 6, que tem como título Valei-vos da luz. Iniciaremos a leitura com o texto evangélico. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas nos apanhem. Jesus está em João, capítulo 12, versículo 35. Emmanuel, com a sua estrutura de conhecimento, a sua estrutura evangélica, portanto, faz os seguintes comentários, que nós iremos fazer, darmos continuidade com a leitura. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro, ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que se foram e aquele acena do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto que no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa, constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mãos. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a acessão justa. Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar, enriquecer-se no Senhor. Refletir na observação do Mestre e aprender-lhe eis o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, disse ele. Aproveitai a dádiva de tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento.
sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, sereis dominados pelas trevas, isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando os impulsos menos dignos e regressando, em seguida, à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde emergistes para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. E aqui nos lembra, Emmanuel, no texto, que todos nós recebemos, todos nós temos oportunidade para progredirmos. Todos nós temos oportunidade para, dessa forma, nos conhecermos melhor. E na medida que nos conhecemos melhor, temos, ou seja, ao verificarmos, fazermos as nossas avaliações com relação às nossas necessidades, podemos caminhar, avançarmos. E para tanto contamos com o Evangelho de Jesus. Por isso ele diz, caminhai enquanto tendes a luz. Caminhemos com o aprendizado que já possuímos, com aquilo que já conquistamos. E não vamos nos prender ao passado. Porque no fundo, todos nós passamos por dificuldades, passamos por situações às quais hoje já não vale, podemos dizer, já não vale a pena nós valorizarmos as coisas que fizemos lá atrás ou coisas que deixamos de fazer. Vamos em frente, vamos pensar no futuro, vamos pensar naquilo que podemos fazer para, desta maneira, colaborarmos, contribuirmos e cada vez mais ampliarmos essa luz que Deus nos concedeu. Nos concedeu para que ampliássemos, para que não perdêssemos o tempo com coisas efêmeras, com coisas sem sentido, mas que aproveitássemos melhor que podemos com relação ao tempo, com relação às oportunidades. E para não cairmos, ou melhor, se cairmos, também podemos reerguer, levantarmos, nós temos o Evangelho de Jesus. Por isso ele diz, caminhar enquanto tens luz. Porque nesse texto de João, a conversa segue da seguinte forma. Jesus estava conversando com os apóstolos e os apóstolos preocupados, né? Ali meio indecisos, meio perdidos, não sabia que rumo dar às suas vidas. E Jesus, então, dá um ânimo a todos eles. Olha, caminhai enquanto tendes a luz. Não vamos pensar no que disseram, ou naquilo que pretende fazer ou tirar de vocês, mas vamos em frente. Vamos em frente. Todos nós podemos, todos nós somos capazes, todos nós conseguimos. Então, vamos caminhar. Vamos caminhar, mas caminharmos iluminando tanto o nosso caminho, ou nos iluminando tanto quanto iluminando o caminho daqueles outros que passarão por onde nós estamos passando, como nós hoje estamos passando por onde outros passaram e iluminaram também esse caminho que nós estamos caminhando, que nós estamos percorrendo. Então, por isso, dessa colocação, caminhar enquanto tens luz, caminhar enquanto tens conhecimento, não desanime, não perca a vontade, a boa vontade, pois que todos nós precisamos disso, de boa vontade, para vencermos as nossas dificuldades, vencermos as nossas limitações. Assim, agradecemos a Deus e a Jesus, agradecemos a oportunidade de falarmos um pouquinho desse texto evangélico maravilhoso. E agora, com muito amor e carinho, vamos envolver a nossa querida Ana, para que ela possa, na noite de hoje, nos trazer a luz do esclarecimento através do seu conhecimento, do auxílio dos benfeitores amigos e do evangelho que ela irá trazer para nós. Que assim seja. Gente, boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nesse momento.
Aí eu peço desculpa que aquele primeiro comecinho deu uns problemas aqui, mas graças a Deus está tudo certo, tá, gente? Então, hoje nós vamos finalizar, né, o capítulo 9, Bem-aventurados mansos e pacíficos, o item 8, obediência e resignação. Então, nós fechamos esse capítulo tão importante, né, principalmente nesse momento que nós passamos, com essa outra, né, tão importante apresentação dessas duas virtudes. Então, a doutrina de Jesus, ela nos ensina a obediência e resignação como duas virtudes ativas, embora muitas vezes nós confundimos com conformismo inoperante, com negação da vontade e coragem. Mas para compreendermos mais profundamente essas virtudes, é preciso analisá-las de conformidade com os exemplos do próprio Cristo. Né? Então, nós vamos ver Jesus que cumpriu plenamente a vontade de Deus junto a nós. Né? Então, ele em todos os momentos da sua estada aqui conosco na Terra, foi exemplificando e mostrando como cumprir a vontade divina, né? Compreendendo nossas fraquezas, com paciência, nos perdoando. Então, a obediência, ela consiste no cumprimento da lei de Deus, né? Está no nosso livro, é o consentimento da lei de Deus e o consentimento da razão. Então, como que nós vamos obter essa razão, esse consentimento da razão? Pelo estudo e pela prática do Evangelho de Jesus. Com isso, nós vamos ficando mais obedientes ao Pai, porque é um exercício, né, de resignação, de entendimento, que nós vamos nos colocando sob essa vontade maior de Deus, mas nós vamos ver que esse entendimento ele tem que se dar com o uso do nosso discernimento, né? Então, nós vamos compreendendo a necessidade da prática da razão. O estudo, a compreensão dos ensinamentos de Jesus nos leva a compreender a necessidade da prática do amor ao próximo, com abnegação, paciência, otimismo, exatamente como Jesus fez. Então, quando diz que é o cumprimento, porque a obediência é o cumprimento das leis, né? Essas virtudes nos traz o cumprimento das leis, mas essas leis têm que ser feitas de acordo com os princípios, né, da moral cristã. Né? Nós temos que ter amor na prática da caridade. Então, quando nós obedecemos às leis praticando o bem, obviamente nós vamos ter reações positivas quando nós fazemos o bem. E da mesma forma, quando nós praticamos o mal, nós vamos ter uma consequência negativa. E esse entendimento, essa compreensão, o estudo vai nos levar a esse entendimento, né? Que é uma questão de usar o nosso bom senso, usar a nossa razão. O que é melhor para nós? E Jesus exemplificou, o nosso sofrimento se dá pela ausência, pelo não cumprimento das leis, né? O exercício do perdão, a tolerância, a paciência, o respeito, tudo isso são virtudes que constam das leis divinas e que necessitam ser exercitadas. É uma questão assim de nós reencarnamos, nós somos espíritos dentro desse contexto, né, de evolução, e nós temos dentro de nós as leis divinas, na nossa consciência. Então, nós não vamos buscá-la aqui e nem lá, ela está em nós. Basta que nós trabalhemos, façamos o exercício, né? Então, o bom senso nos leva a entender o quê? Qualquer infração das leis vai nos levar a um sofrimento. E o nosso sofrimento nada mais é do que exatamente esse distanciamento que nós temos, desse entendimento. Então, nós nos revoltamos, nós não compreendemos a nossa situação como espíritos imortais que somos. Então, isso nos distancia do cumprimento das leis. E da mesma forma que nós podemos entender na nossa vida, toda a nossa vida ela consta de leis que precisam ser obedecidas. Então, no nosso trabalho, na nossa casa,
na escola, na rua, as leis do trânsito, tudo isso são leis que precisam ser obedecidas. Mas sempre existem aquelas criaturas que se rebelam contra essas leis, seja elas humanas ou seja divinas. E nas leis humanas nós temos aí o reflexo da nossa imprudência, né? Se nós no trânsito não respeitamos o trânsito, não atendemos o sinal vermelho, o que vai acontecer? O carro vai bater, pode acidentar alguém, nós teremos uma reação negativa. E essa reação negativa não é ocasionada senão pela nossa própria rebeldia. Né? Então, o que ocorre muitas vezes é que nós precisaríamos acreditar, aliás, confiar em Deus como Pai de misericórdia e bondade, plenamente, com todo o coração e com todo o nosso entendimento. É isso que nós deveríamos, aquele primeiro mandamento maior da lei, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí sim, se nós tivéssemos Deus como um Pai misericordioso e bom, nós obedeceríamos às suas leis sem revolta, né, sem nos rebelar contra ela. E é um trabalho que precisa ser realizado, né? E no Evangelho nos diz o seguinte: cada época está marcada com o selo da virtude e do vício. A virtude desta geração é a atividade intelectual e o vício é a indiferença. Então, o que acontece conosco, com o ser humano? Né? Então, você se volta totalmente para a materialidade. Obviamente que o progresso material é importante, mas nós temos que ter paralelo e conjuntamente a nosso desenvolvimento moral. Então, a indiferença moral que desencadeia a insubordinação, a revolta contra os sofrimentos, porque nós não compreendemos porque sofremos, por que um tem determinados benefícios e outros não. Então, o que nos leva, os ensinamentos de Jesus nos conduz a esse trabalho de compreensão, de entendimento das leis divinas, para que nós possamos compreender e aceitar a nossa situação ainda de espíritos imperfeitos que estamos aqui no nosso planeta Terra. Então, nós vamos ver que a criatura que se rebela contra o cumprimento das leis, ela também se prejudica a si mesmo. Mas tem aquele outro oposto que nós podemos ver nas criaturas. São aquelas pessoas que se submetem a tudo. Nós temos que submeter às vontades de Deus. Deus sobre todas as coisas. Mas se tratando das leis do homem, o ser humano, não pode passivamente aceitar tudo. Porque as leis divinas são eternas, imutáveis, de todo sempre. As leis humanas, elas mudam. Né? Então, nós temos que ter o discernimento de também questionar quando alguma lei ela vem de um poder autoritário. Né? Que vem alguma coisa que vem nos impingindo e que nós sabemos que está contrária às leis de Deus. Aí é que vem o conhecimento. Nós precisamos questionar o que está de acordo com as leis divinas e o que não está de acordo, o que não estão de acordo com as leis divinas. E aí temos uma direção, um norte para a nossa vida. Então, não é aceitar tudo que vem. Então, a pessoa se coloca no lugar daquele ser apático, passivo, né? Por que você está fazendo isso? Não está certo. Ah, mas mandaram eu fazer. Então, é a posição que nós, no século que nós estamos vivendo, já não cabe mais essa atitude, especialmente de nós espíritas, né? Que mesmo que nós sempre falamos, sempre estudamos a doutrina e sabemos que não podemos confiar nem numa ordem que vem do plano espiritual, temos que passar pelo crivo da razão, né? Então, isso em todo o contexto da nossa vida. Nós temos que obedecer a Jesus. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso Senhor. E a Deus acima de todas as coisas. Agora, quanto à nossa relação conturbada na vida, porque nós achamos que é a lei do mundo, então tem muitas coisas que nós podemos mudar. E somos obrigados a mudar para o nosso próprio bem. Tem coisas que são permitidas, mas não nos convém.
certo? Então, o ser humano ele tem que encaminhar para esse entendimento. Então, pessoas que obedecem porque não tem força para reagir, para questionar. E cruza os braços, né? Porque acha que tudo que acontece é sobre a vontade de Deus. Aí nós vamos ver o oposto da obediência, né? Então, aquela obediência passiva e a obediência que Jesus nos traz, que é ativa, aquela que transforma, aquela que muda, aquela que eu obedeço a Deus. Por que eu obedeço a Deus? Então, eu vou questionar. Eu tenho que ter um consentimento da razão. Então, não pode fugir. Eu obedeço a Deus porque para eu ir ter uma vida melhor, para eu não ir para um umbral. Não é isso, né? Nós sabemos que nós temos que obedecer a Deus. Por quê? Porque os primeiros beneficiados vão ser nós mesmos. Porque se nós cumprimos o mandamento maior de amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo, fazendo a Ele somente aquilo que nós gostaríamos, nós vamos ser pessoas mais felizes, nós vamos ser pessoas mais fraternas, mais compreensíveis, mais tolerantes, né? Então, nós sabemos que existem regras que têm que ser obedecidas e tem regras que nós temos que questionar. E é isso que cabe toda a doutrina espírita. Nós sabemos que Kardec ele deixa aberto. Por quê? Porque não é uma doutrina fechada, não é algo que nos pressiona e você tem que fazer isso. Nós somos espíritas e nós sabemos, nós conhecemos a doutrina espírita. Não somos obrigadas a seguir isto ou aquilo, né? Então, tem coisas arbitrárias que a gente tem que questionar. E tem pessoas que, para não brigar, aceita tudo, até uma coisa que ele não concorda, até uma coisa que ele sente que não está dentro das leis divinas. Então, obedecer a Deus, fazer o bem, tudo isso são leis, né? Estão nas leis divinas que nós temos que compreender como algo inerente à criatura humana. Para a nossa própria felicidade, elas têm que ser executadas. E a resignação, né? Quando nós entendemos as leis divinas, né, e a obediência como uma força dessas leis, gera o quê? A resignação. A resignação, no nosso evangelho, nos diz que é o consentimento do coração. Então, olha, vamos além, é aceitar as coisas de bom grado, sem mágoa, sem ressentimento, sem revolta, mas esse aceitar porque eu sei. Eu aceito porque eu sei que Deus é Pai, né? Ele não castiga, não premia. Então, tudo aquilo que nós estamos passando tem uma razão de ser. Então, o esclarecimento da doutrina, ela nos traz, a doutrina espírita nos traz essa clareza, né? Que nós vamos entendendo por que nós estamos aqui. Na psicologia, eles usam o termo resiliência, que é interpretada como a capacidade do indivíduo lidar com os problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculo ou resistir à pressão sem se desesperar. Então, é a resignação, né? Então, nós podemos dizer que é um estudo da resignação do ser, se posicionar, se colocar dentro do mundo, se aceitando como ele é. Não que aquele ser abandonado pela divindade, né, sem os cuidados de Deus, não, ela é uma criatura divina que está nesse mundo para transformação, para fazer a diferença de alguma coisa, né? Então, e nunca, jamais, a pessoa resignada é aquela que aceita tudo, né? Porque muitas vezes nós achamos isso, que obedecer e ser resignado é uma pessoa que se deixa levar, que os outros fazem a cabeça, não é mesmo? E a resignação, ela não é isso. Ela é quando você compreende, então eu vou à luta, eu vou sair dessa posição de acomodado, eu vou descruzar os meus braços e vou ao trabalho. Porque eu compreendi que aquela dor que eu estou passando é reflexo de uma ação negativa que eu executei em algum momento da minha vida. Então, a resignação, ela deve nos levar à interpretação do sofrimento, né? Para que o sofrimento sirva de estímulo para a nossa mudança, para a nossa autoeducação,
certo? Então, ele vem, não é castigo de Deus. Foi uma desobediência da lei divina. Eu não obedeci. Eu não fui obediente a Deus. Veio as consequências. Mas Deus é Pai. Então, diante de nós, aparecem infinitas oportunidades de transformação. É aí que vem a resignação para que, compreendendo esse sofrimento, nós busquemos solução para ele. Né? Nós possamos sair, acreditar que nós temos um potencial interior divino dentro de nós, capaz de mudar, de transformar, de fazer a diferença. Então, o ser humano é aquele ser que é capaz de fazer a diferença. Nós precisamos sair dessa situação de espera do outro. O outro é que tem que fazer por nós. O outro é que muda, o outro é que sabe. Nós temos que buscar o nosso saber, buscar a nossa compreensão. Nós precisamos entender que esse tempo da passividade, de nós acharmos que se fizermos alguma coisa dentro de um meio religioso, nós já estamos salvos. Nós sabemos que não, né? Nós sabemos mesmo que não. No entanto, muitas vezes, nos deixamos influenciar por aquela situação e amolecemos o nosso pensamento, a nossa força de vontade. E vamos deixando levar. Porque é difícil. A resignação e a obediência são virtudes dificílimas. Muito difícil, porque nós temos que lutar contra o nosso orgulho, lutar contra o nosso egoísmo, sair de dentro de nós mesmos, não é isso? Então, a resignação como consequência natural do conhecimento, ela nos leva ao entendimento das leis de causa e efeito. Então, a lei divina, a lei de Deus. Então, eu compreendo o porquê de tudo aquilo que eu estou passando e não vou cruzar os braços diante da possibilidade de melhoria. O cumprimento das leis, exatamente como Jesus nos exemplificou, atuando, trabalhando, sabe? E nos posicionando como seres capazes, e não aqueles que se deixam levar, que obedece sem questionar, né? Porque nós não fomos criados para isso. Deus não nos criou para essa situação de encolhimento mental, né? De nós não desenvolvermos a nossa parte da intelectualidade, sim. O mundo avança porque é uma lei do progresso, ela é inevitável e ninguém vai conter essa lei. Né? A lei do progresso está. Então, há o desenvolvimento intelectual e nessa hora que nós passamos de um avanço esplendoroso. No entanto, cabe a nós, né, nessa hora, sermos trazidos para o campo do Espírito. Porque desde Jesus veio, né, nos iniciar nessa caminhada da busca do nosso Espírito, da busca do nosso eu, mais profundo. Que aí nós vamos realmente chegando a esse consenso de sermos obedientes e sermos resignados. É o entendimento que nos traz. Então, a obediência é contrária ao orgulho, ao egoísmo, e a resignação é contrária à fraqueza moral, porque nós temos que lutar contra isso. São elas virtudes capazes de pensar no coletivo. Essas virtudes nos levam a pensar no outro, pensar no próximo, naquilo que eu posso fazer, porque nós mudando em nós, mudamos a nossa volta e nós, consequentemente, vamos melhorando o mundo. Então, são tão ativas essas virtudes que nos convidam a esse olhar desprendido, esse olhar para o nosso irmão, para que a gente possa realmente cumprir aquela lei lá maior, obedecer aquela lei maior do amar o próximo e fazer a ele tudo que nós gostaríamos que ele fizesse. Então, nós, no momento em que nós estamos passando, nós somos convidados pela espiritualidade para praticarmos esse movimento no planeta, essa mudança. Será que nós já temos essa consciência, que nós somos capazes, que está na hora de nós levantarmos dessa posição e nos colocarmos com essas criaturas, realmente aqueles trabalhadores, auxiliares de Jesus nessa transformação, que nós falamos da nova era, nós falamos da transformação, mas essa transformação não vai acontecer lá fora, ela acontece dentro do nosso coração, né? Porque Jesus já colocou, onde é o reino de Deus?
E ele simplesmente respondeu, ele está dentro do coração. Então, essa construção, esse movimento que acontece no planeta, que somos convocados a levar a mansuetude, a brandura, o equilíbrio, né? Então, enquanto as pessoas estão agitadas, estão nervosas, nós podemos, com o nosso entendimento cristão, levar um pouco de paz, um pouco de fé. Então, que nós possamos, nós não poderemos, de fato, contribuir se não houver em nossos corações brandura, obediência e resignação. É a única maneira de nós podermos contribuir por uma sociedade mais fraterna, gente. Então, que Jesus nos abençoe e que nós possamos realmente guardar em nossos corações esses ensinamentos abençoados, né? Que nos ilumina e nos conduz por uma direção melhor nesse mundo que nós estamos passando. Muita paz a todos. Nessa sintonia de paz, de agradecimento a Deus por mais um dia de vida e de aprendizado através dos Evangelhos de Jesus. Ainda sintonizados com o plano maior, vamos às vibrações. Em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo Jesus, abramos o coração em vibrações de amor, paz, harmonia e fraternidade, para que possamos colaborar na construção de um mundo melhor. Vibremos para que haja paz no mundo e no Brasil, e que todos os governantes sejam realmente auxiliares de Jesus. Vibremos por todos os enfermos, inclusive aquele que conhecemos em particular. Vibremos por todas as crianças e por todos os jovens, para que tenham uma orientação segura perante a vida. Vibremos por todos os idosos, envolvendo-os em carinho. Vibremos por todos aqueles que desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Vibremos por todos aqueles que estão desempregados, para que tenham esperança e certeza de dias melhores. Vibremos por aqueles que adentraram nos caminhos dos vícios, para que possam libertar-se das dependências químicas. Vibremos por todos os servidores de Jesus, para que perseverem em seus compromissos luminosos. Vibremos pela confraternização religiosa e para que o Evangelho de Jesus penetre em todos os lares. Vibremos por esta casa que nos oferece oportunidades grandiosas de aprendizado e trabalho no bem. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo toda a nossa família em vibrações de respeito, fraternidade e amor. Vibremos para que possamos perseverar em nossos melhores propósitos. Assim seja. Boa noite a todos. E assim, ao término de mais este Evangelho, nós vamos agradecendo ao nosso Pai Maior, Senhor da vida, agradecendo a Jesus, o nosso Mestre amado, agradecendo a mentora da casa, a irmã Marisa, que sempre nos auxilia nas nossas dificuldades, sempre nos dá assistência. E assim, agradecendo os mentores do Evangelho, da irmã Maria, e com a prece que o Mestre nos ensinou, vamos dar por encerrado mais este Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, de amor e de bondade. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar também os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos todo mundo, porque
de teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus.